para todos os públicos. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano do município de Rosário. Estamos aqui mais uma vez, eu sou a professora Edilane Siqueira, com a nossa aula do componente curricular de língua portuguesa, nesse projeto aí, parceria entre a Prefeitura Municipal de Rosário e a Secretaria Municipal de Educação e Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Vamos aí fazer o resgate da nossa aula anterior, tá? O nosso de sempre, vamos relembrar, trazendo o conteúdo da aula anterior, a gente lembra o que significa e passa adiante para o nosso conteúdo novo, né? Então, vamos lá. Nós falamos sobre os verbos. Eu trouxe exatamente esses exemplos aqui para vocês de construção de frases e com essa significação. Então, vamos relembrar? Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Lembram que a gente falou sobre isso? Questões do modo, falou sobre as flexões do verbo. Modo é quando a gente faz referência ao modo indicativo, ao modo subjuntivo ou ao modo imperativo. Tempo, quando eu faço referência a passado, presente, futuro. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E já falando em singular e plural, eu faço referência à flexão verbal de número. Pois é, hoje nós vamos falar sobre uma continuação desse assunto tão importante que é o verbo. Nós vamos estudar sobre a concordância verbal. Trago hoje aqui para vocês a concordância verbal, tá? Lembra que nós estudamos já sobre concordância nominal? Pois é, hoje nós vamos entender do que se trata a concordância verbal na mesma linha da nominal, tá? Só muda exatamente o foco. Lá eu faço referência à concordância com o substantivo. Aqui eu faço referência à concordância com o verbo, que é exatamente o conteúdo da nossa aula anterior. Gente, a concordância, ela pode ser verbal e nominal. Ela é verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Então, sempre que eu preciso modificar o meu verbo para que ele possa concordar de forma adequada na minha frase ao meu sujeito, eu estou realizando o que ali dentro da língua portuguesa? Eu estou realizando uma concordância verbal. Eu estou fazendo com que o meu verbo esteja em consonância, esteja ligado ao meu sujeito, sem ficar a minha frase sem sentido. A intenção é que a minha frase, ela continue tendo sentido durante a minha leitura. Então, se eu realizo a mudança do verbo para que ele concorde com o sujeito, eu garanto isso. Eu garanto o meu entendimento e eu garanto que a minha frase permanece dentro do contexto correto, certo? Então, vamos aos exemplos. Exemplo, o homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Essa é a nossa frase. Vamos entender como é que funciona a concordância verbal? Aqui eu trouxe para vocês o nosso exemplo. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Então, eu trouxe em destaque o homem, que é o meu sujeito na frase. Ele está na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele, o homem. Então, terceira pessoa do singular. Para que a minha frase não perca sentido, eu preciso que o meu verbo, que no caso aqui é o é o meu verbo, ele também permaneça na terceira pessoa do singular, para que a minha frase não perca sentido. Exemplo, o homem não é um dos meus mamíferos mais dorminhocos. Se eu trouxesse para vocês, o homem não são um dos mamíferos mais dorminhocos. Estaria correto, turmas? Não, não estaria. Por quê? Porque o meu sujeito estaria na terceira pessoa do singular
e o meu verbo não estaria acompanhando, ou seja, não estaria ocorrendo concordância verbal, porque ele estaria na terceira pessoa do plural. Então, eu preciso trazer o meu verbo para que ele concorde com o meu sujeito. E aí sim, eu possa dizer que existe concordância verbal na minha frase, certo? Vamos lá, tentar entender mais um pouquinho. Concordância do verbo com o sujeito simples. Nós já estudamos sujeito simples e vimos que quando eu faço referência a uma frase onde só existe um sujeito, tá? Está no singular, eu consigo dizer que eu tenho um sujeito simples. Então, vamos estudar as situações em que ocorre concordância verbal com sujeito simples. Para a regra geral, nós temos o verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, lembra que a gente estudou isso aí na nossa aula passada. Mesmo que este venha deslocado. Vamos entender aqui a partir do exemplo. O exemplo é: nós nunca discordamos de você. Então, essa é a minha frase. Nós, sujeito. Sujeito na primeira pessoa do plural. E discordamos é o meu verbo, que também está na primeira pessoa do plural. Nós discordamos. Então, eu tenho uma frase com concordância verbal e eu estou fazendo referência aqui a um sujeito simples, tá? Então, gente, olha aqui. Nós nunca discordamos de você. Quem nunca discordamos de você? Eu faço essa pergunta para a frase para conseguir descobrir quem é o sujeito. Nós. Então, nós nunca discordamos de você. Aqui eu tenho o meu sujeito, em seguida eu faço o reconhecimento do meu verbo. E se o verbo está em concordância, em consonância com o meu sujeito, tá? Então, vamos aqui para os destaques. Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. Então, a partir daí, eu posso dizer que eu tenho um sujeito simples, que nós também já estudamos sobre isso. Segundo, o núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição, de, em, com e etc. Infinitos exemplos aí que a gente pode encontrar dentro da língua portuguesa. Então, eu só preciso entender que o núcleo do meu sujeito, a palavra principal do meu sujeito, ela nunca é determinada por uma preposição. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho nós. Nós é o meu sujeito simples, não tem o uso de preposição e se encaixa aqui sendo uma única palavra principal. Portanto, sujeito simples. Mais um exemplo aqui pra gente. Exemplo 2. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Então, aqui eu tenho o meu verbo em destaque logo no começo da minha frase e eu identifico logo qual é a pessoa. Eu vejo que é sumia. Sumia a terceira pessoa do singular. É onde está localizado o meu verbo. Só que aí eu também preciso saber onde é que está o meu sujeito, que não necessariamente vai estar sempre no começo da minha frase. Na maioria das vezes, sim, mas aqui a gente tem um exemplo que mostra que isso não acontece durante todas as situações. Vamos lá. Sumiu na estrada poeirante a última boiada da fazenda. Quem sumiu na estrada poeirante? A última boiada da fazenda. Então, eu tenho aqui a construção do meu sujeito. O núcleo do meu sujeito, boiada. E é o sujeito na terceira pessoa do singular, fazendo referência a ela, por isso, terceira pessoa do singular, que está aqui em concordância com o meu verbo, também na terceira pessoa do singular. Aqui, não importa a posição do verbo, que eu acabei de colocar para vocês, antes ou depois do sujeito simples. Perceberam que no meu exemplo 1, eu tenho o que na frente? O sujeito e tenho o verbo depois. Já no meu exemplo 2, eu tenho justamente o contrário. Eu tenho o verbo na frente e tenho o meu sujeito depois. Contudo, a concordância é sempre feita com o núcleo. Lembram que eu acabei de citar aqui núcleo, que o núcleo do meu sujeito aqui nessa situação específica é boiada? Pois é, então o meu verbo precisa estar em concordância com
justamente esse núcleo. Sumia, boiada. Então, ambos estão localizados agora na terceira pessoa do singular. Portanto, eu possuo concordância verbal na minha frase. E não importa se o verbo está antes ou se está depois do meu sujeito, tá? Eu sempre preciso concordar com o meu núcleo do sujeito. E aí, se estiver em concordância, tá tudo certo. E a regra da concordância verbal respeitada. Agora, existe um outro tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Concordância do verbo com o sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Então, a gente precisa prestar atenção, porque diferente do sujeito simples, que tanto faz o verbo estar na frente ou estar depois do nosso sujeito, que a concordância é direta com o núcleo do meu sujeito, aqui eu tenho uma regrinha que eu preciso aprender. Então, vamos lá. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Exemplo, o ônibus e o caminhão, sujeito composto e antes do verbo. Olha, está logo no início da minha frase. E aqui eu tenho o sujeito composto. Por quê? Porque ele apresenta dois ou mais núcleos. O ônibus e o caminhão. 2 núcleos. Então, eu chamo de sujeito composto. O meu sujeito composto, ele vem antes do verbo. Qual é o verbo? Tá aqui em rosa. Deslizaram. Deslizaram passou a estar no plural para que estivesse em concordância com o meu sujeito composto. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Então, eu uso o meu verbo no plural porque eu estou fazendo referência a um núcleo composto. Eu estou fazendo referência a um sujeito composto que tem mais de um núcleo, certo? Agora, existe uma outra situação. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o que ficar mais próximo dele, ou ficará no plural. Então, vamos lá. Primeira regrinha, quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este meu verbo vai concordar com o meu sujeito composto. Muito bem, eu espero que esteja todo mundo aí de casa falando junto comigo. Aqui vamos ao exemplo. Quando eu tiver o sujeito composto depois, como é que acontece, professora? Foi ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai. Também tem o sujeito composto, porque tenho mais de um núcleo. Olha aqui, 1, 2, 3. Eu tenho 3 núcleos diferentes. Então, eu estou fazendo referência a sujeito composto. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Tenho o meu sujeito composto no final da minha frase e tenho o verbo lá no início. O meu verbo, ele está na terceira pessoa do singular, concordando com filho. Por quê? Porque, de acordo com a nossa regra, durante o uso da concordância verbal no contexto do sujeito composto e ele estiver depois do verbo, posso concordar com quem estiver mais perto. Quem está mais perto aqui do verbo é o filho, o termo filho. Então, verbo na terceira pessoa do singular, concordando com filho, é quem está mais próximo. E aqui eu tenho o sujeito composto depois do verbo. Vamos ler novamente? Foi ao parque de diversão o filho, a mulher e o pai. Essa é uma das possibilidades. Concordar o verbo com o que está mais próximo, certo? Mantendo os dois com o uso da mesma pessoa, seja aqui no singular ou seja no plural. E aqui eu tenho a outra possibilidade. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, vamos prestar atenção aqui, gente, ó. Essa regrinha 2 me diz que quando eu tenho sujeito composto e ele está localizado depois do verbo, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso alinhar, concordar o meu verbo com o termo que estiver mais próximo, o núcleo do sujeito que estiver mais próximo, ou eu posso colocar a minha frase
de forma total no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Também está correto. Por quê? Porque foram está fazendo referência ao sujeito composto de forma geral. Assim como foi ao parque de diversão, o filho, a mãe e o pai também está correto, porque existe a possibilidade do verbo se alinhar, concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo. Vamos aqui fazer o resgate geral aí da nossa memória, da concordância verbal, dentro do caso geral, para a gente partir para a finalização da nossa aula. Que eu trouxe aqui uma história em quadrinho para vocês, tá? Do H. E aqui eles estão, 2 guerreiros em cima de uma ponte entre 2 dragões furiosos. E aí a frase que ele soltou foi o seguinte: se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Aqui a nossa frase está aqui embaixo para a gente conseguir fazer o estudo dela. E aqui foi apresentado para vocês cada detalhe, cada parte da nossa construção verbal, da nossa concordância verbal. Se eles, fazendo o papel de sujeito na terceira pessoa do plural, não forem, o forem está acompanhando o meu sujeito também na terceira pessoa do plural. Então aqui, essa é a primeira ideia da minha frase. Se eles não forem embora logo, então eu tenho um sujeito e tenho um verbo alinhados, concordando aí verbalmente. Nós vamos precisar aprender a dormir em pé. Eu tenho nós, o meu sujeito, na primeira pessoa do plural, e em seguida temos vamos. Vamos é o meu verbo que também está alinhado ao sujeito na primeira pessoa do plural. Perceberam como precisa ter esse alinhamento para que a gente não perca o entendimento da frase? É a mesma funcionalidade da concordância nominal. Então, é para isso que a gente precisa concordar verbalmente a estrutura das nossas frases, para que a gente não perca o entendimento delas, tá? Por fim, os verbos concordam com os sujeitos em número e em pessoa. Nós vamos agora concordar aqui juntos. Vamos concordar fazendo uma atividade muito rápida, muito fácil aí, só para concretização da nossa aprendizagem, através de uma atividade gramatical voltada para a concordância verbal, tá? Eu trouxe aqui para vocês 5 exemplos de frases e a gente vai encaixar esses verbos que está ao lado de cada uma das frases dentro da estrutura necessária, utilizando a concordância verbal necessária para que a minha frase tenha sentido. Porque se eu usar os verbos da forma como eles estão dentro dos parênteses, eu não tenho concordância. Vamos lá, um exemplo sem fazer modificação. Os Estados Unidos capturar os terroristas. Se eu falar assim, ninguém entende nada, né? Então, essa é a intenção da concordância, seja ela nominal, seja ela verbal. É a frase ter sentido. Então, vamos lá fazer a alteração necessária. Os Estados Unidos capturaram os terroristas. Estados Unidos, os Estados Unidos é o meu sujeito. O meu verbo capturar precisa estar no mesmo tempo verbal, na mesma pessoa, para que haja concordância. Os Estados Unidos, porque eu faço referência a mais de um, certo? Os Estados Unidos é formado por um conjunto de estados. Então, capturaram os terroristas, ok? Preciso manter o plural. Letra B, verbo sobrar, aqui na frente, alguns doces da festa. Então, para que ela tenha sentido, eu tenho que utilizar sobraram. Sobraram alguns doces da festa. Então, o que sobrou? Doces da festa. Então, doces da festa é o meu sujeito, que aqui eu estou fazendo referência ao sujeito simples, mas que está o quê? No plural. Eu preciso utilizar o meu verbo no mesmo tempo, no mesmo modo, para que haja concordância. Sobraram alguns doces da festa. Letra C. Aquele rapaz e esta moça
assinaram o divórcio. Esse traz aí, faz referência ao nosso último exemplo aí, quando a gente estava estudando sobre sujeito composto. Pois é, que existiam duas possibilidades. Aqui foi utilizada a possibilidade do plural. Se eu colocasse aquele rapaz e esta moça assinou o divórcio, estaria concordando com o que está mais perto. Era uma possibilidade de resposta. Mas eu também posso utilizar o tempo no plural durante o contexto geral da frase, que foi o exemplo utilizado aqui. Aquele rapaz e esta moça, os dois, assinaram o divórcio. Letra D, verbo chegar. Os convites de casamento. Chegaram os convites de casamento. O que chegou, que chegaram, os convites de casamento. Então, esse é o meu sujeito. O meu verbo precisa concordar com o meu sujeito. Chegaram os convites de casamento, está com a concordância verbal adequada. E, por fim, nossa letra E, com o uso do verbo permanecer, aí fazendo um resgate, qual é a conjugação? Segunda, né? Porque a vogal temática aqui do final da minha palavra é a E. Então, qual é a modificação necessária que eu preciso fazer com esse verbo? A maioria dos estudantes permaneceram indignados. Então, eu deixei o meu verbo em consonância com o meu sujeito e a minha frase não perdeu sentido. E friso mais uma vez, repito mais uma vez para vocês que essa sempre vai ser a intenção da concordância, seja ela nominal, seja ela verbal. Eu espero aí que todos tenham gostado da nossa aula. Desejo mais uma vez uma ótima semana e a gente se encontra aí na nossa próxima aula na semana que vem. Até lá!